Beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo mais uma variação de exercício para vocês. Dessa vez, mais uma variação para bíceps braquial. E essa variação seria assim: a gente está fazendo uma rosca alternada, mais direta, né? Então a gente faz um braço, faz o outro, depois faz os dois. Tá? Então mais uma variação de exercício para bíceps para vocês, tá? Matheus, qual que é o benefício de eu fazer esse exercício, incluir na minha rotina de treino? Além de você fortalecer seu bíceps, ajudar na hipertrofia, na definição, no volume muscular, você desenvolvendo seu bíceps, você melhora também outros músculos nos treinos dos outros músculos. Então quando você faz uma puxada, uma remada, por exemplo, você tá tendo o auxílio do bíceps. E você com o bíceps fortalecido ajuda no seu treino de costas. Além de você ajudar no fortalecimento do seu cotovelo. Beleza? Matheus, e qual que é o benefício de fazer essa rosca? Alternada, né? E simultânea ou direta. O benefício é o quê? A gente vai ter uma recuperação parcial. Enquanto eu faço o braço esquerdo, o meu braço direito ele está tendo um breve tempo de descanso, né? Porque eu estou fazendo o esquerdo, o direito está parado. Depois eu vou fazer o direito, o meu esquerdo está descansando. E aí depois eu vou fazer os dois. Então é mais uma variação para mudar um pouco a rotina de treino, mudar um pouco o estímulo que você faz na musculatura, beleza? Então, qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou explicando para vocês como posicionar seu corpo, né? Como realizar esse exercício da forma correta, te dando passo a passo ali, falando de amplitude de movimento, falando um pouco sobre cadência de movimento, enfim, vários detalhes que eu vou trazer para você. Se você ficou interessado, acompanhe esse vídeo até o final, que você vai entender de uma vez por todas como realizar essa variação. Bora lá pro vídeo! Então vamos lá pro vídeo, galera. A primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é a gente posicionar nosso corpo da forma correta. Qual que seria essa postura ideal? Primeiramente, o ideal é você posicionar seus dois pés na mesma linha dos seus ombros. Então você colocou aqui os pés na meia linha dos ombros. Traça uma linha imaginária aqui e você posiciona os dois pés, tá? O seu joelho um pouquinho flexionado, um pouquinho dobrado. Então não deixa o joelho completamente estendido. Flexiona um pouquinho, né? Como se fosse um leve agachamento só para ajudar na estabilização do seu corpo, tá? Então o joelho um pouquinho dobrado. A coluna, o ideal é você manter sua coluna retinha, tá? E o abdômen levemente contraído. Para quê? Para ajudar a não forçar sua coluna, porque um erro muito comum é a gente fazer aqui, ó, uma gangorra com o corpo. E você estando com o joelho flexionado e o abdômen levemente contraído, você vai estabilizar todo o seu centro do corpo, digamos assim, e vai evitar que você cometa esse erro de fazer balanço com o corpo. Que além de você perder a eficiência no músculo-alvo, você também pode sobrecarregar sua lombar e ter dores, ter lesões, tá? Então, contrai bem essa questão abdominal e peitoral sempre estufado e os ombros um pouquinho arqueado para trás. Por quê? Uma postura muito comum hoje do século XXI, digamos assim, é a gente ter o peitoral para dentro e o ombro protuberante para frente. E o ideal, a postura ideal é a gente estar o inverso disso, peitoral estufado e os ombros para trás, tá? E o olhar sempre na linha do horizonte, beleza? Então essa é a postura base. Então seria exatamente essa postura base. Beleza? Agora falando aqui sobre onde vai ocorrer o movimento que seria dos membros superiores, tá? O que a gente precisa estar prestando atenção? O ombro ele vai auxiliar aqui como estabilizador do movimento. Um erro muito comum é o que? Quando a gente está fazendo aqui a rosca direta, às vezes a gente inclinar o ombro para frente, inclinar o braço para frente, né, fazendo um movimento com o ombro, ou às vezes a gente inclinar o braço para trás, né? Então esse é um erro muito comum. Né, fazer isso ou isso. Ou seja, o seu ombro está movimentando. E sempre a gente tem que concentrar que apenas a articulação que vai movimentar nesse movimento é apenas a articulação do cotovelo. A articulação do ombro, o ideal é manter estável, beleza? Então, evita de subir o braço para frente ou para trás. Ou seja, ombro paradinho e só a articulação do cotovelo movimentando. Você vê que meu ombro não locomove. Então, ele tem que estabilizar o movimento. Beleza? Esse é um erro muito comum. Um outro erro muito comum é às vezes quando a gente descola o braço aqui do corpo, né? Às vezes a gente sobe com o cotovelo assim para o lado. O ideal, o recomendado é você manter o braço colado junto ao corpo.
E aí, no caso, você faz um braço, faz o outro e faz os dois. Então, toma cuidado com isso. O ideal é você manter o braço paradinho e colado junto ao corpo, tá? Perfeito. E uma observação bem importante é essa questão aqui do punho, tá? Então, às vezes, a pessoa, inclina o punho para trás, assim. Isso pode sobrecarregar a articulação do seu punho. Então, o ideal é você sempre manter a sua mão alinhada aqui com o restante do antebraço, não deixar ele nem inclinado para frente, nem inclinado para trás, para não sobrecarregar o seu punho, beleza? Então esse é um ponto também bem relevante, tá? Então sobre o posicionamento e os erros mais comuns é esse, tá? Falando um pouco para vocês sobre amplitude de movimento. Ah, Matheus, eu vou subir aqui com peso até na orelha, vou descer tudo. Qual que é a amplitude ideal? Algumas pessoas me perguntam isso. O ideal, que nem eu comentei, é deixar o braço paradinho. E na hora que você for flexionar o braço, dobrar o braço, você pode subir o máximo que você conseguir, mas sem inclinar o cotovelo para frente. Então você sobe o máximo que conseguir e desce. Sobe o máximo que conseguir e desce, tá? Subindo até um pouco acima de 90 graus, já está um bom trabalho muscular. Mas se quiser usufruir um pouco mais da amplitude de movimento, você pode subir um pouco a mais aqui até o limite, mas sem deslocar o cotovelo para frente, tá? E até onde descer, Matheus, eu estico o braço todo. O ideal é sempre deixar o músculo tensionado e não ir no limite da articulação, para não sobrecarregá-la. Então você tá aqui com o braço semiflexionado, daqui você inicia o movimento até o braço que vai estar, por exemplo, eu vou fazer o esquerdo. Depois eu vou fazer o direito. Então, no caso, enquanto eu faço o braço esquerdo, o braço direito ele ainda continua flexionado. Ele não fica totalmente solto, aleatoriamente. Você sempre deixa ele semi-flexionado, levemente tensionado. Então, você flexiona um braço, flexiona o outro, depois flexiona os dois. Tá? Então você não estica o braço completamente, você estica o braço quase todo e depois flexiona daquela forma que eu comentei. Tá? Então isso seria a questão da amplitude de movimento. E a questão da cadência pode ir de 2 a 3 segundos na hora de subir, né? Então 1, 2, e com o outro braço, 1, 2. Aí na hora de descer, pode descer um pouco mais devagar, vamos botar uns 3 a 4 segundos. Então 1, 2 na hora de subir. 1, 2, 3, né? 1, 2, 1, 2, 3, né? Então pode fazer a excêntrica um pouco mais lenta, tá? E uma observação importante, geralmente quando eu faço assim, essa variação, geralmente a gente faz assim, braço esquerdo, depois braço direito, depois os dois. Eu costumo depois começar com outro braço, né? Dessa vez eu comecei com o esquerdo, agora dessa vez começar com o direito. Comecei com o direito, depois o esquerdo, depois os dois. Aí depois inverte. Esquerdo, direito, os dois, tá? Ou tem gente que sempre faz aqui a mesma. Esquerda, direito, os dois. Esquerdo, direito, os dois. Então isso também não vai afetar muito o resultado final. O ideal vai ser só fazer a mesma quantidade de repetições para ambos os braços. Beleza? Ó, então seria basicamente isso que seria importante você estar aprendendo ali, tá? Se orientando para ter melhores resultados e evitar lesões. Se curtiu essa variação de exercício, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like, compartilha com seu amigo e deixa um comentário se ficou alguma dúvida. Professor Matheus Gomes, te aguardo para um próximo vídeo. Fui!